Marcar um gol contra numa Copa do Mundo é algo que nenhum jogador de futebol gostaria que acontecesse com ele. O zagueiro colombiano Andrés Escobar passou por essa situação na Copa de 94 e sua história teve um final trágico. Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. O vídeo de hoje é sobre o caso trágico do Andrés Escobar, zagueiro que defendia a seleção colombiana na Copa de 94 nos Estados Unidos. Um gol contra na primeira fase do torneio causou o assassinato do jogador de uma maneira que até hoje não foi 100% explicada. Mas para a gente tentar entender esse caso, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para os anos 80. Nessa época, a Colômbia convivia com o narcotráfico rolando solto e dois grupos inimigos controlavam o tráfico de drogas no país, o Cartel de Medellín e o Cartel de Cali. O Cartel de Medellín era comandado por Pablo Escobar, que apesar de ter o mesmo sobrenome do zagueiro Andrés Escobar, não tem nenhum parentesco com o jogador. A rivalidade violenta entre os dois cartéis também se estendia ao futebol. Nos anos 80, parte do dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas era destinado aos clubes de futebol e ajudava a desenvolver o futebol colombiano. Tanto é que o período de maior sucesso dos times colombianos na Copa Libertadores foi justamente nos anos 80. O América de Cali, apesar de não ter conquistado nenhum título, chegou em 3 finais consecutivas entre 85 e 87. Já o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores de 89 e até hoje muita gente afirma que esse título do Atlético só aconteceu graças a muito dinheiro investido para subornar juízes e ameaçar jogadores adversários. O filho do Pablo Escobar, o Juan Sebastián Santos, garante que isso nunca aconteceu e que o pai, inclusive, nem era torcedor do Atlético Nacional, e sim do Independiente Medellín, o rival do Atlético. O envolvimento do narcotráfico com o futebol se comprovou em várias ocasiões. Em 1989, o árbitro Álvaro Ortega foi assassinado algumas semanas depois de anular um gol do Independiente Medellín contra o América de Cali num jogo do Campeonato Colombiano. A morte do árbitro obrigou a Federação Colombiana de Futebol a suspender o campeonato e a edição de 89 acabou sem nenhum campeão. No ano seguinte, em 1990, um árbitro uruguaio denunciou uma tentativa de suborno antes de uma partida entre o Atlético Nacional e o Vasco pela Libertadores. A partida vencida pelo Atlético foi anulada e teve que ser disputada novamente dias depois. O fato é que o futebol colombiano melhorou exponencialmente nos anos 80, melhorando não só a qualidade dos times, mas também da seleção colombiana. O país se classificou para 3 Copas seguidas entre 90 e 98, algo inédito até hoje para a seleção colombiana. Na Copa de 90 na Itália, a seleção já contava com nomes conhecidos do futebol, como o meia Valderrama, o atacante Fred Rincón e o folclórico goleiro Higuita, famoso pela sua loucura em campo. O Higuita é sempre lembrado pela sua defesa escorpião num amistoso contra a Inglaterra em 95. O Higuita também deixou seu nome marcado na Copa de 90, mas por um motivo menos nobre. Num grupo bem complicado, a Colômbia avançou para a segunda fase ao empatar na última rodada com a Alemanha Ocidental, que viria a ser campeã dessa Copa. Nesse jogo contra a Alemanha, o Higuita deu show saindo do gol várias vezes, uma marca registrada da carreira do goleiro. Ele deu até um chapéu no atacante alemão Voller, isso é que é ter confiança. Nas oitavas de final, os colombianos enfrentaram a seleção de Camarões e, no tempo normal, empate em 0-0. Na prorrogação, Camarões abriu o placar com um gol do Roger Milá, com direito a dancinha na comemoração. 3 minutos depois, o Higuita estava jogando de líbero bem longe da área para variar, resolveu tentar driblar o Roger Milá e acabou perdendo a bola. O Milá avançou para o gol livre para marcar o segundo gol camaronês. A Colômbia até fez um gol no final da prorrogação, mas não foi suficiente para evitar a eliminação dos colombianos. Depois da Copa de 90, o Higuita se envolveu em várias polêmicas. Ele foi suspenso por uso de cocaína, recebeu muitas críticas por visitar o Pablo Escobar em algumas ocasiões e chegou a ser preso em 93, acusado de participar de envolvimento no sequestro. E essa prisão acabou tirando o Higuita da Copa de 94, torneio que os colombianos colocavam muita expectativa. Nas eliminatórias para essa Copa, a Colômbia não perdeu nenhuma partida e ainda goleou a Argentina por 5-0 em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Colômbia se classificou para a Copa de 94, mantendo a base que disputou a Copa de 90, com Rincón e Valderrama jogando muita bola e ainda com o atacante Asprilla, que aqui no Brasil jogou pelo Palmeiras e pelo Fluminense. O Andrés Escobar também estava garantido na Copa de 94, mas não chegou a disputar nenhum jogo nas eliminatórias porque
porque estava se recuperando de uma lesão grave no joelho que tirou o jogador de campo por quase 8 meses. Recuperado da lesão, o Andrés Escobar e a seleção colombiana estrearam na Copa de 94 sob os olhares do mundo todo. A expectativa era tanta que muita gente colocava a Colômbia até mesmo como favorita a ficar com o título. Antes da Copa começar, a Colômbia tinha disputado 26 jogos e perdido só um, vencendo inclusive a seleção brasileira, a Suécia e, como eu falei, a Argentina. Os colombianos caíram no grupo A, ao lado de Romênia, Suíça e dos donos da casa, os Estados Unidos. Logo na estreia, a expectativa foi por água abaixo. Derrota por 3-1 para a Romênia, que também tinha um baita time, mas antes da Copa começar ninguém dava muita bola para a Romênia. E essa derrota na estreia já causou uma situação bem esquisita. Familiares do técnico colombiano Francisco Maturana e do lateral Gabriel Gomes receberam ameaças de morte por conta da derrota. O treinador chegou a cogitar abandonar a seleção nos Estados Unidos e voltar para a Colômbia, mas foi convencido que essa atitude só pioraria a situação e resolveu continuar comandando a seleção colombiana na Copa. No segundo jogo contra os Estados Unidos, a Colômbia precisava desesperadamente de uma vitória para avançar para as oitavas de final. Por conta das ameaças de morte, o técnico Francisco Maturana deixou o lateral Gomes de fora do time titular, situação que incomodou bastante todo o elenco e já deixou o psicológico da Colômbia lá embaixo. A seleção colombiana começou bem no jogo e conseguiu até uma bola na trave do gol americano. Mas aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento do jogador dos Estados Unidos, o zagueiro Andrés Escobar tenta cortar a bola e acaba mandando para dentro do próprio gol. Ninguém sabia, mas esse gol contra seria responsável pela morte do Andrés Escobar dias depois. Os Estados Unidos ainda marcaram um segundo gol e a Colômbia conseguiu diminuir aos 45 minutos do segundo tempo, mas não tinha mais tempo para reação. Estados Unidos 2-1 e a Colômbia ia para o último jogo contra a Suíça, precisando de um verdadeiro milagre para se classificar. Os colombianos precisariam vencer o jogo e torcer por uma combinação improvável de resultados para avançar para as oitavas de final. A Colômbia fez sua parte, venceu a Suíça por 2-0, mas a combinação improvável de resultados não aconteceu. A talvez melhor geração do futebol colombiano era eliminada da Copa do Mundo de maneira precoce. E com a eliminação, o clima aqui já não era dos melhores, ficou pior ainda. Vários jogadores e familiares dos jogadores começaram a receber ameaças de morte, teoricamente vindas por parte do narcotráfico. Por esse motivo, a delegação colombiana decidiu ficar mais uns dias nos Estados Unidos até os ânimos se acalmarem. Mas o Andrés Escobar se recusou a ficar nos Estados Unidos e voltou para a Colômbia para enfrentar a situação e enfrentar quem quer que fosse. O jogador passou alguns dias em casa e no dia 1º de julho, somente 5 dias depois da eliminação na Copa, o Andrés Escobar foi a um restaurante com amigos e logo em seguida para uma boate em Medellín. No estacionamento da boate El Índio, já na madrugada do dia 2, o Andrés Escobar se dirigia até seu carro quando foi abordado por 3 rapazes. As investigações apontam que rolou uma discussão entre os homens e o Pablo Escobar por conta do gol contra marcado pelo zagueiro. O Andrés não aceitou a provocação, a discussão começou a esquentar, um dos homens sacou um revólver e disparou 6 tiros no jogador. Logo em seguida, o grupo fugiu numa caminhonete e o jogador foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na noite do próprio dia 2 de julho, o autor dos disparos foi encontrado. O acusado era Humberto Munhoz Castro. O Humberto era motorista e segurança dos irmãos Pedro e Juan Santiago Galón, que eram líderes do cartel de drogas de Medellín. Uma das linhas de investigação da polícia apontou que os traficantes tinham perdido muito dinheiro com a eliminação da Colômbia em apostas esportivas. Com a expectativa gigante em cima da Colômbia nessa Copa, o narcotráfico acabou apostando quantidades enormes de dinheiro, acabou perdendo tudo com a eliminação precoce da Colômbia e colocou a culpa toda em cima do Andrés Escobar pelo gol contra marcado pelo zagueiro. Essa teoria nunca foi 100% confirmada, afinal os autores do crime nunca confessaram o motivo. O Humberto Castro foi julgado e condenado a mais de 40 anos de prisão, mas acabou solto em 2005, apenas 11 anos após o crime, por bom comportamento. Já os irmãos Galón, supostamente mandantes do crime, foram condenados a 15 meses de prisão
pagaram fiança e nunca foram presos. Vale lembrar que o chefe do cartel de Medellín, o Pablo Escobar, foi morto em 93, um ano antes da Copa dos Estados Unidos. E logo após a morte do Pablo Escobar, o comando do cartel ficou dividido e gerou ainda mais violência entre traficantes rivais e até mesmo dentro do próprio cartel de Medellín. O fato é que até hoje, 30 anos após o crime, o caso nunca foi solucionado. Andrés Escobar foi morto no auge da sua carreira, aos 27 anos de idade. O jogador, que atuava pelo Atlético Nacional, tinha contrato praticamente assinado com o Milan para defender o time italiano na temporada de 95. E mesmo que oficialmente o motivo do assassinato não tenha sido o gol contra de Andrés Escobar, é possível dizer que a sua morte teria sido evitada caso o gol não tivesse acontecido? De certa forma, sim. Afinal, no dia do assassinato, a Copa ainda estava rolando e se a Colômbia tivesse se classificado para as oitavas de final, o Andrés Escobar estaria nos Estados Unidos jogando com a sua seleção. Mas, por outro lado, nada garante que a Colômbia venceria o jogo contra os Estados Unidos caso o gol contra não tivesse sido marcado. O que a gente sabe com certeza é que a morte do jogador manchou para sempre a história do esporte e do futebol colombiano. E para quem gosta de séries, na Netflix tem uma série chamada Gol Contra, que conta em detalhes a história do Andrés Escobar e do momento conturbado que a Colômbia vivia entre os anos 80 e 90. Nem tudo nessa série aconteceu de verdade, tem muita coisa ficcional ali, mas vale a pena assistir. E vale a pena assistir também o vídeo completo sobre a Copa de 94 clicando aqui do lado. A história do tetracampeonato brasileiro e da Copa mais quente da história. Era um sol para cada cabeça durante os jogos dessa Copa. Nesse vídeo eu conto também sobre o Maradona, que foi pego no exame antidoping e teve que deixar a seleção argentina no meio da Copa. Então clica aí que vale a pena. E eu fico por aqui e até o próximo jogo.